No Divã de Anastácia, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 24. Adoção de filhos. A próxima correspondência tratava da adoção de filhos. Foi escrita por uma irmã que solicitou o nosso parecer sobre o assunto. Com a intenção de, cada vez mais, exercitar Anastácia na assimilação de textos, pedi a ela que procedesse à sua leitura, sendo que, da carta, relativamente extensa, apenas destacarei os pontos principais. Caro Dr. Inácio, escreveu, sou uma mulher relativamente jovem, tenho 32 anos, que, casada há quase 10 anos, não posso engravidar. Depois de várias tentativas frustradas, tive inclusive que extirpar por ressecção o útero. Eu e o meu marido estamos dispostos a adotar uma criança. Eu e o meu marido estamos dispostos a adotar uma criança, mas a gente ouve falar tanta coisa. É verdade, por exemplo, que Chico Xavier era contra a adoção de filhos? Conheço alguns pais de filhos adotivos que vivem felizes, ao passo que outros. Eu não sei, porque a minha vida é muito vazia. Eu e o meu marido, um homem muito bom e trabalhador, vivemos tristes e, de certa maneira, frustrados. Por que será que não podemos ter nossos filhos? Nós os queríamos tanto. Fico sabendo de tantas crianças que são abandonadas por aí. Ultimamente, eu tenho visitado uma creche e, uma vez por semana, colaborado como voluntária. Nessa creche tem uma menina negra de 3 anos de idade que é criada pela avó paterna. Os pais dela simplesmente desapareceram. Dizem, inclusive, que o pai foi morto por traficantes. A avó está muito doente e velhinha, praticamente sem condições de cuidar da garota, pela qual, confesso, eu me encantei. Conversei com meu marido, que já foi vê-la, e estamos pensando em contratar um advogado para, inicialmente, obtermos a sua guarda. A avó vive internada e então a pequena Gisele fica por conta dos vizinhos. Por favor, escreva-me, pois antes de tomar uma decisão, gostaria muito de ouvi-lo. O meu cordial abraço ao senhor e a toda a equipe do Hospital dos Médiuns, principalmente ao Manuel Roberto. Está vendo, Anastácia, como o Manuel está fazendo sucesso? Gracejei. Quanto mais eu implico com ele, mais ele é amado pelo povo, que sempre fica ao lado de quem apanha e nunca ao lado de quem bate. Por isso também, doutor, o senhor tem tantos advogados? E tenho mesmo, exclamei, cheio de satisfação. Tenho advogados e principalmente advogadas exímias. Se não fosse por eles, creio que eu já teria sido sentenciado à morte. Ué, mas o senhor já está morto? Sim, porém me matariam de novo, esfolado em praça pública, retruquei. Tratemos, no entanto, da carta de nossa irmã. Qual é a sua opinião, Anastácia? Adota ou não adota? Sem cogitar de outros detalhes, adota, respondeu convicta. A Gisele deve ser uma gracinha. Ah, eu tive e tenho o meu Benedito, mas eu nunca pude fazer trancinhas nele. Claro que não, redargui. Onde é que já se viu fazer trancinhas no Benedito? Doutor, é verdade que Chico era contra a adoção? Não, não é, elucidei.
Como não é verdade, também um punhado de palavras e opiniões que atribuem a ele. Tem gente, Anastácia, que vive colocando palavras na boca de Chico. É impressionante. Como tem gente que gosta de tirar proveito de certas situações, não é, doutor? E no caso, se valer do prestígio de quem, diante da opinião pública, de fato o possui. É impressionante o que tem de gente falando que trabalhou com ele, que desenvolveu mediunidade com ele, que foi orientado por ele. Tudo isso é mentira? Na maioria das vezes, é mentira das grossas. Tenho um caminhão basculante inteiro de gente que, dentro do espiritismo, tenta se valer do prestígio de Chico Xavier. Mentem descaradamente. Falam que receberam o aval dele, etc. e tal. Ora, o Chico vivia incentivando todo mundo. Certa vez, ele contou o que Emmanuel lhe havia dito. Chico, se aparecer alguém dizendo a você que pretende capinar o mundo, a sua obrigação é a de dar uma enxada a ele. Anastácia sorriu, comentando. Emmanuel tinha muito bom senso de humor. E Chico também, minha cara, porque em boa parte das vezes o que ele atribuía a Emmanuel provinha dele mesmo, de sua própria sabedoria e inspiração. Uai, espírito protetor é para isso mesmo. Não se espante, falei. Afinal, a gente tem que servir para alguma coisa, nem que seja para emprestar o nome ao protegido. Quando, claro, é o protegido que precisa falar. Porque tem outra. Muitos só acreditam na palavra dos mortos. Então, não raro, o Chico, que é um espírito ao nível de seus protetores espirituais, dizia: Emmanuel está aqui. O Dr. Bezerra está dizendo isso e aquilo. No fundo, no fundo, minha cara, a inspiração não tem dono. Por exemplo, quando se trata do bem genuíno, todos nós podemos falar em nome de Deus, pois, em essência, o amor e a verdade promanam dele. Quem sabe um copo d'água colhido na fonte, que brota das entranhas da terra, pode dizer que está bebendo da água que jorrou das nascentes do céu. E não estará mentindo? Quanto ao problema de Chico ter uma opinião contrária à adoção, o problema é o seguinte: ele achava que para se adotar uma criança e tratá-la como ele foi tratado, melhor mesmo era não adotar. Ele foi vítima de maus tratos. Coloque maus tratos nisso, Anastácia, observei. Um menino que fica órfão de mãe aos 5 anos de idade e praticamente é rejeitado pelo pai porque este, viúvo, com 9 filhos menores, teve que distribuí-los, precisava viajar para ganhar o sustento da família, enfim. Não deixou de ser uma rejeição. No mínimo, ele tinha que procurar saber o que o filho estava passando na casa de sua madrinha. As surras que levava, as torturas que sofria, as noites em que ia dormir com fome, as palavras agressivas que lhe eram dirigidas constantemente. Meu Deus! Isso durou 2 anos inteiros, Anastácia. A verdade é que o pai dele não aparecia, não. Achava que estava tudo certo, que para ser educado o menino tinha que apanhar mesmo. Você me desculpe, mas por ser o pai dele, eu não vou poupá-lo, não. O pai que abandona o filho pequeno, conforme já disse, tem que ser responsabilizado pela justiça. Tem que responder a processo judicial. As nossas leis ainda são muito machistas. Eu já critiquei o tal salário família, não? Veemente. Anastácia, eu não tive filhos meus. Com certeza, não mereci tê-los. Por outro lado, talvez não pudesse mesmo tê-los,
porque a minha vida correu dentro de um sanatório, do qual a desencarnação me libertou para me internar em outro. Todavia, embora não tivesse filhos, contribuí para a fundação do Lar Espírita em Uberaba. Este era o meu acalanto sonho. O sanatório era a minha prova. O lar das meninas era a minha bênção. Eram muitas, doutor. Chegamos a ter conosco bem mais do que 50. Muitas saíam de lá apenas para se casarem ou, então, depois de crescidas, para irem morar com um parente. Éramos uma família. 50 meninas? Às vezes 60, 70 e, graças a Deus, todas muito bem cuidadas e educadas. Quando eu chegava para vê-las, era uma festa. Elas me abraçavam, acariciavam, pediam-me para lhes contar histórias, chamavam-me de pai, tio, avô. Quando me chamavam de avô, eu não gostava muito, não. Eu tenho idade para ser irmão de vocês, brincava. A elas sorriam. Era o seu refrigério, doutor. A gente, ao recebê-las, fica sabendo de muita história de arrepiar. Não raro, em minha indignação, eu precisava ser controlado pela Modesta e pelo Manuel Roberto, porque eu tinha vontade de pegar os pais de algumas e lhes passar um sermão daqueles. As meninas viviam jogadas, largadas na rua. Muitas haviam, inclusive, sido abusadas pelos vizinhos e pelos próprios padrastos. Então, o Chico, o Chico certamente, quando pensava no que, como filho adotivo, ele havia passado, não era muito de estimular a adoção de crianças. O trauma de ser rejeitado pelos pais biológicos já é muito grande. Imaginou o trauma de ser rejeitado pela segunda vez? Conheci pais adotivos que, inicialmente entusiasmados com a ideia de adotar, crendo-se exemplos de caridade, pegaram a criança e depois, quando os problemas começaram a surgir, e de fato eles sempre aparecem, porque se aparecem com os filhos que nos nascem das próprias entranhas, quando os problemas começam a surgir, enfatizei, eles simplesmente a devolveram. Foram até ao juiz e disseram que não queriam mais o menino ou a menina. Ora, será que estavam imaginando que iriam adotar a Jesus Cristo por filho? Ou a outro anjo, exclamou a colaboradora. Por esse motivo, quando alguém procurava o Chico para comunicar a ele a vontade de adotar uma criança, ele respondia, reticente: Acho que você deveria pensar mais um pouco. Às vezes, ponderava, é melhor você auxiliar a criança no meio em que ela nasceu. Quem escreveu tanto sobre a infância desvalida e chegou a ser ele mesmo um menino desvalido? Óbvio que não poderia ser contra a adoção, como também ele não era contra a doação de órgãos. Ele simplesmente, com receio de que mexessem no seu corpo, não desejava ser doador. E depois, cá entre nós, um órgão se aproveita do corpo humano do homem com mais de 90 anos de idade? Ele tinha medo de que mexessem no seu corpo? Inquiriu a devotada, quase já ex-cozinheira. Sim, e com razão. Antes de desencarnar, por exemplo, ele recebeu muitas propostas. Queriam abrir-lhe a cabeça para ver o que tinha dentro. Eu não vou fazer como Einstein, não, dizia. Deixar o meu cérebro aí, exposto no vidro com formol? Ele, inclusive, tinha receio de desencarnar no hospital, porque em Uberaba os padres que frequentavam os hospitais para ministrarem a chamada extremunção
aos moribundos, viviam dizendo, através do conhecido arcebispo, que, à última hora, eles haveriam de conseguir a sua volta à igreja. Verdade. Se não for, eu quero que um raio fulminante acerte o Manuel Roberto, gracejei com um amigo, que, como sempre, preocupado conosco, viera nos trazer pequeno lanche. Manuel, exclamou Anastácia, desconcertada, você carregando uma bandeja? Deixa ele, repliquei. O Manuel já tem prática. Foi ele quem, a pedido de Herodíades, carregou a cabeça de João Batista numa bandeja.